grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Pai Yalcha. Amados irmãos, pedras preciosas espalhadas por todo o Brasil, por todo o mundo, ao qual nós estamos enviando a mensagem para resgatar os nossos irmãos que estão espalhados, né, irmãos? E hoje é sexta-feira, dia 23, dia 23/7/2021. Grandes coisas o Pai tem feito por nós. Hoje estamos com um desfalque. Os irmãos alguns saíram, não puderam estar. Mas vamos, porque a palavra, ela não é nossa, ela é de Yalcha, não é verdade? É verdade. Vamos iniciar, irmãos. Aqui, antes eu preciso falar um negócio com vocês. Hoje eu estava meditando nas escrituras aqui. E quando a gente analisa a palavra em Apocalipse capítulo 14, a gente vê o que ali? A gente vê os 144 mil que foram o quê? Resgatados. Os 144 mil foram resgatados. A paz de Yalcha, amado irmão. Então, o que acontece? Quem que está ali com os 144 mil? Mical, né? Mical é a representação de quê? De um ancião também, né? Tá. Quando a gente olha Apocalipse 7, é o quê? Já selecionar Mical, né? Mical selecionando as pedrinhas que faltam para ser seladas, né? É verdade. Que faltam para ser seladas. E é isso que isso que bateu um pouco na tecla, porque a gente pensava assim, as pedrinhas que faltam ser selecionadas. Sim. Só que seladas, marcadas. Só que não é que falta, que devem ser marcadas. Isso. E é um segredo, irmãos, que assim, estão sendo marcadas gradativamente, né? Aí fala falta porque a gente já viu que alguns já estão marcados. A gente já teve esse entendimento. Eu só estou dando um resumão aqui, tá, irmãos? Só uma lembrança. Vamos dar uma passada aqui em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Vamos dar uma passada aqui que eu quero voltar um pouco com os irmãos. Porque o Pai está trazendo entendimento. Talvez aqui na ministração vai ficar alguns pontinhos de interrogação que no decorrer dos dias o Pai vai nos trazendo. Eu estive conversando hoje com o irmão Arthur e eu creio que no decorrer dos dias a gente vai tendo mais esclarecimentos, tá? Mas hoje a gente conversou, eu perguntei, falei, será que é isso mesmo? E a gente teve um bate-papo e o Pai nos confirmou tremendamente, irmãos, tremendamente esses detalhes que nós vamos ver hoje. Hebreus 10, versículo 10 primeiro. Hebreus 10, 10 diz assim: e graças a essa vontade, que vontade? Vontade de Ial, para que Ialcha fosse o quê? Entregue no madeiro, tá ok? Como sacrifício. Aí, pela vontade de Ial. Tanto é que no versículo aqui anterior, no versículo 6, diz assim, ó: holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo:
eis-me aqui. É Yahushua falando. Aí ele fala, eu vim, ó Yahushua, para fazer a sua vontade, né? Eu vim, ó Yahushua, para fazer a sua vontade. Isso é Yahushua falando que veio para cumprir a vontade do Pai, que era que o Filho fosse entregue no madeiro. Isso é básico para a gente compreender a palavra, não é verdade? Vou imitar aqui a irmã ali. Aí, o que acontece, irmãos? O que acontece? Vamos lá em Hebreus 10, ainda no versículo 19. Vamos no 10. A gente leu 10, não, né? Vamos ler o 10. Graças a essa vontade é que somos santificados pela oferenda do corpo de Yahushua Mashiach, realizado uma vez por todas. Aí no versículo 19. Sendo assim, irmãos, ele está falando assim, ó, sendo assim, humanidade. Não. Ele está falando, sendo assim, vírgula, irmãos. Temos toda a liberdade de entrar no santuário pelo sangue de Yahushua. Então ele está falando para os irmãos. Ele não está falando para todos. Por causa dos irmãos, o véu ali que é rasgado de alto a baixo, o sacrifício dele é para que os irmãos tivessem acesso ao santuário. Por que os irmãos? Quando a gente vai a Isaías 63:18, que diz o quê? Diz assim, por pouco tempo o teu povo herdou a herança, mas vieram os nossos inimigos e pisotearam o templo, não foi isso? Então é o que? O santuário que foi pisoteado. Mas, através do sacrifício, a gente tem acesso, os filhos passam a ter acesso à parte mais íntima com Yahweh. É só os filhos que vão ter acesso, não é a humanidade. Nós já vimos isso. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque quando a gente olha para trás, eu faço a pergunta para vocês. Por que Yahushua morre no madeiro? Causa para trazer de volta a honra aos seus filhos aqui, que foi tirado. Mas né? é para Cumprir isso aí. Que mais? Principalmente no lugar de Filadélfia, né? Na representação do filho varão. Do Exato. filho varão, no lugar de, Isso. no nosso lugar. Né? Isso. Mas por que ele morre no madeiro? Por que ele morre no madeiro? Para Filadélfia não tem que passar pela morte, ele morre pelos filhos, pelos irmãos. Então, nós não temos que passar nesse final do tempo, ele cumpriu toda a lei, né? Cumpriu, retirou tudo aquilo que nos levava à morte. Exato. Tudo que a letra matava, né? Tudo que a letra matava. A letra matava significa a lei, né? E é na lei que nós vamos só dar uma pequena pincelada aqui para a gente relembrar. Eu preciso relembrar isso com os irmãos. Por quê? Porque às vezes a gente não consegue, às vezes a gente tem que voltar bem na base para a gente entender lá na frente. Quando a gente volta na lei, a lei mostra que anualmente é feito um sacrifício, que é para que todos ali, né, fossem o quê? Santificados, né? Então era feito um sacrifício de expiação e todos eram santificados. Então, anualmente era apresentado. Só que agora o Yahweh está falando assim, ó, esse sacrifício de animal eu não quero mais, eu não me agrado mais disso. Porque chegou um período que o povo estava apresentando qualquer sacrifício. Estava apresentando sacrifício coxo, sacrifício manco, o sacrifício de qualquer jeito. Estava virando costume, né? Estava virando algo assim... Ritual, né? Ritual que não estava edificando e estava ficando sem sentido. Né? Eu acredito também, irmão, que eles também não estavam se preocupando em purificar-se. Porque... Eles entendiam que era só fazer o sacrifício, eles podiam continuar pecando de jeito. Isso. E quando o apóstolo Paulo ele fala assim, ó, quando o apóstolo Paulo assim, ó, comeis e bebeis o pão, comei o pão e bebei o cálice, discernindo. Por quê? Porque
o povo também estava, né, comendo, sem saber o que era aquilo, qual que era a representação, não examinava a si próprio, porque lá atrás isso aconteceu, e aqui na frente, com o corpo do Mashiach, também estavam se fazendo. Então, tanto na antiga aliança como na nova aliança, estava acontecendo um problema muito grave. Qual era? Não sabendo discernir o sacrifício. Não sabendo discernir o sacrifício do madeiro. E hoje, irmãos, nós vamos ver. Vai já, irmão. E hoje, isso vai ficar bem claro para a gente que discernir o sacrifício do madeiro não é simplesmente eu olhar ali para o madeiro e falar que Auxa ali morreu no madeiro e pronto. Ou não é só pegar o cálice aqui, o pão, eu entender isso aqui e pronto. Não é. Entender todo o processo. E esse entender todo o processo, vocês vão ver que esse entendimento, ele é muito mais profundo do que nós imaginávamos. Ele é muito mais tremendo. Vamos abrir, vamos primeiro fazer uma observação. Eu quero fazer uma observação, tá? Eu fiz aqui uma alusão lembrando o sacrifício no madeiro e tudo mais. Porque tem que ter um sentido. Por que Auxa morre no madeiro? Ele morre no madeiro para salvar a gente. Morre no madeiro para salvar a humanidade. Morre no madeiro para que a gente tivesse acesso ao Santo dos Santos. Certíssimo, tudo isso está certíssimo. Mas o principal de tudo, ele morre no madeiro porque isso foi estabelecido pelo Pai. Antes de tudo, o projeto foi esse. Para a terra, e ele colocou a confiança no homem, Adão. Adão falhou? Adão errou. Pisou na bola. Eva pisou na bola, Adão pisou na bola. E eles são colocados no lugar celestial, no Éden, no lugar que ali era a representação celestial, era um lugar celestial, é o lugar celestial. E eles é tirado daquele lugar e colocado da terra de onde eles foram criados. Isso está em Gênesis capítulo 3. Então eles é tirado e colocado para fora novamente. O mais interessante é que na terra, que eles deveriam ser a imagem, né, daquilo que eles viviam no Éden, porque se você for analisar assim, Adão, Eva, eles tiveram contato com os filhos de Auxa. Nossa, o negócio está no meu olho. Eles tiveram contato com os filhos de Auxa. Eles tiveram contato com os seres celestiais. Para você falar assim, pai de Auxa, para você falar assim, eu tive contato aqui com Auxa, eu vivi aqui as coisas de Auxa. Aí agora, eu simplesmente esqueço. É que muitas das vezes isso acontece, porque o ser humano, ele é muito limitado. A gente aprende uma coisa hoje, e a gente foca no hoje, e se esquece de analisar lá atrás, para a gente não esquecer o que aconteceu lá atrás, para a gente conseguir caminhar. O que muitos irmãos acontece que muitas das vezes, e isso é um erro lá de trás, viu, irmãos? Isso vem lá de trás, lá de Adão, lá de Eva, e vem recorrendo. O que acontece é que o povo se esquecia das maravilhas que Al fazia atrás. Muito fácil, eles se perdiam, eles iam para os outros caminhos, eles queriam carne, e, sabe, eles se esqueciam. Entendeu? Muito rapidamente. O apóstolo Paulo ainda com Gálatas, né? Ele fala assim, quem vos seduziu? Ó Gálatas, quem vos seduziu? Tão rapidamente vocês já estão indo para os outros. Fazendo chavezeiro de ouro. Entendeu? Apresentando coisas fora, entendeu? Do agrado de algo. Irmãos, isso é um ensinamento básico. Mas agora a gente começa a entender umas coisas bem interessantes. Vamos abrir
uma análise primeiro, que é uma observação que eu quero fazer aqui. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, tá, irmão? Isso. Ezequiel 33, a partir do primeiro versículo. Nós vamos ler 33, do 1 ao 5 agora, tá? Diz assim, ó. A epígrafe, aqui o autor colocou assim, ó. O profeta como atalaia. Tá? Diz assim, ó. A palavra de Yahweh me foi dirigida nesses termos. Filho do homem, dirige a palavra aos filhos do teu povo. Aos filhos do teu povo. E diz-lhes: quando trago a espada sobre uma terra qualquer, lembra lá da espada? Que ele vai colocar a espada para correr atrás, para perseguir o povo. Isso está lá em Zacarias 13. Espada, levanta contra o meu pastor. Lembra disso? Sim. E contra o meu companheiro. É ao levantando. A espada é a palavra. A palavra vindo de encontro, batendo de frente. É isso que está dizendo. Quando trago a espada sobre uma terra qualquer, o seu povo toma uma pessoa dentre os seus e a põe como atalaia. Se este vê a espada que vem contra a terra, dá o sinal com a trombeta. Olha aí. Dá o sinal com a trombeta. Aí a gente lembra daquele que vos fala do céu. Aquele que vos fala do céu, ele fala na terra com voz de trombeta. Advertindo o povo. Advertindo. É passando a mão na cabeça? Não, é advertindo. Advertindo é advertência. Quando você vê uma placa de advertência no trânsito, ela não te obriga, não. Ela não te obriga. Você vê ali uma advertência, ó. Mantenha-se à esquerda. Ela tá te advertindo. Agora, quando é a placa obrigatória, se você não passar por ali, você vai tomar uma multa. Mas a advertência, ela te dá uma orientação. Se você seguir, beleza. Mas se você não seguir, a responsabilidade é sua. Né? Então diz assim, advertindo o povo. Se alguém, apesar de ouvir o som da trombeta, presta atenção. Se alguém, apesar de ouvir o som da trombeta, não presta atenção, a espada virá e o apanhará. Seu sangue cairá sobre sua própria cabeça. Portanto, ele ouviu o som da trombeta, mas não prestou atenção. Seu sangue cairá sobre ele, enquanto aquele que deu atenção ao aviso salvará a sua vida. A advertência é essa. E ao ele colocou a espada. Quando a gente pega a palavra em Ezequiel, capítulo 5, nós precisamos abrir não. Fala lá que um terço foi queimado. Um terço morto à espada. Não é isso? Esse que é morto à espada, a espada está perseguindo eles. Eles não vão ouvir agora. Não vão entender. Mas ainda fala um detalhe. O outro um terço, ele pega e guarda nas vestes. Um pouquinho. Um outro pouquinho, ele lança pro vento, espalha. Não é isso? Só que ele pega mais um pouquinho. Vocês viram isso lá? Eles pegam mais um pouquinho e queimam. Significa que de um terço, um pouco vai para as vestes, um pouco é espalhado e um pouco queima, como aconteceu com o primeiro terço. E isso que é terrível. Isso que é terrível. Por quê? Porque era para caminhar na fidelidade, mas foram após outros. Vocês estão entendendo? Isso eu estou falando, que agora a gente vai entender
logo mais a gente vai conseguir entender que aqueles que são pedras preciosas, a gente vai saber exatamente onde eles estão. Agora, literalmente, nós vamos saber exatamente onde eles estão. E agora a gente vai procurar no lugar certo agora. O pai vai mostrar para mim na palavra certinho. Aí vamos lá, Ezequiel, agora, 34. Só para complementar isso aqui. 34, 11. Com efeito, assim diz o mestre Ial: certamente eu mesmo cuidarei do meu e dele me ocuparei, como o pastor cuida do seu rebanho quando está no meio das ovelhas dispersas. Ó, tem um rebanho que está no meio de ovelhas dispersas. Sim. Tem um rebanho que está no meio de ovelhas dispersas. Vou repetir. Tem um rebanho que está no meio de ovelhas dispersas. É o rebanho de Ial. Não é o rebanho de Ial. Não é o rebanho que foi dispersado. Esse é o rebanho que foi guardado. E é muito difícil, porque, irmãos, nós vamos... O entendimento da escritura agora está ampliando de uma forma maravilhosa. Isso tudo porque agora a gente está adorando a Yahshua. Isso tudo porque agora a gente está adorando a Yahshua. Como pastor, cuida do seu rebanho quando está no meio das ovelhas dispersas. Assim, cuidarei das minhas ovelhas e as recolherei de todos os lugares por onde se dispersaram em dia de nuvens e de escuridão. É porque vieram para a terra. Tralás-ei, versículo 13. Tralás-ei dentre os povos. Ou seja, está no meio. Reuni-las-ei dentre as nações estrangeiras e reconduzi-las-ei para o seu solo. Tá vendo? Apacentando-as sobre os montes de Israel, nas margens irrigadas dos seus ribeiros e em todas as regiões habitadas da terra. Isso aqui é a promessa para aquele que é separado, para aqueles que são separados. Agora a gente vai no versículo 23. Porque aqui depois ele faz separação. Aí ele fala assim, ó: suscitarei para eles quem? As ovelhas. Para eles um pastor que os apacentará, a saber, meu servo Davi. Aí a gente sabe que na representação de quem aqui? O Aiú, Mical. Ele os apacentará, ele lhes servirá de pastor. Ele está falando que ele lhes servirá de pastor. Mas Yahshua falou assim que será para eles como pastor no versículo 11, olha aí, ó. Com efeito, assim diz o mestre Ial, aqui é Yahshua falando: certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho e dele me ocuparei. Está Yahshua falando. E eu serei para eles como pastor, que ó, como o pastor cuida do seu rebanho quando está no meio de suas ovelhas. Então, pera lá. Um pastor cuidando do seu rebanho em particular no meio das ovelhas. Interessante. Então, é Yahshua que está cuidando do rebanho. Mas ele está falando aqui embaixo que ele vai suscitar. Ele é o regente. Aí ele fala, ou seja, sabe o que significa? Mical é como se fosse Yahshua no nosso meio. Sim. Vocês estão entendendo? Mas estamos adorando? Não. Estamos entendendo aquele que Yahweh levanta. Assim como também os anciãos e assim como também aqueles que são chefes, que organizam, que estão na frente de alguma coisa. E eu falo para os irmãos, e eu já falei isso há muitas outras ministrações atrás, os irmãos, nas confirmações da ministração dos outros irmãos, com o irmão Arthur, que o pouquinho que foi guardado nas vestes somos nós. Esse um ano que nós estamos juntos, ministrando ali, aprendendo,
Yahweh preparou um pequeno grupo para pegar agora uma massa muito grande que vem. Esse pequeno grupo são chefes. São líderes, só que não são líderes estabelecidos hoje, nesse um ano. Já são de tempos antigos. Já andavam juntos. Isso que é maravilhoso, irmãos. Isso que é maravilhoso. Né? Agora, versículo 24. Eu li 24? Não. E eu, Ial, serei o seu Ial, e meu servo Davi será príncipe entre eles. Eu, Ial, o disse. Beleza? Isso é para a gente entender Mical, que nós já entendemos. Mas eu precisava relembrar. Quando a gente fala do sacrifício de Yahusha, quando a gente fala, presta atenção, do sacrifício de Yahusha, ele resgata todos os seres da terra e todos os seres do céu. Mas os da terra, eles têm direito a acessar o lugar que os do céu acessam? Não. A não ser se forem filhos adotivos. A não ser Esmina, né? Não ser Esmina, que são filhos adotivos. Esses são os únicos filhos adotivos. Não existe filho adotivo na nossa era, não. Não existe. Não tem. É isso que os irmãos, eu já vi comentários falar, filhos adotivos. Não. As Sardes são filhos adotivos. Já vi esse comentário. O que faz parte disso é multidões de povos. Aí são outras coisas. Só que Sardes são celestiais. São celestiais. São descendentes. São celestiais. Ok? Tá, maravilha. Então vamos abrir em Apocalipse, capítulo 14. Antes de nós lermos Apocalipse 14, eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Os 144 mil. Abre primeiro Apocalipse 14. Mas antes de ler, tá? Todos abriram? Vou esperar os irmãos abrirem. Encontraram? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. O que vocês pensam? Eu não vou perguntar o que vocês acham, porque achar não vale não. Ou você sabe ou você não sabe. Ou você fala com certeza ou não fala. Mas o que vocês pensam em relação aos 144 mil? Eu falo números. Os anciãos, eles é o mesmo número dos 144 mil? Ou os 144 mil é um grupo e os anciãos é um outro grupo? Um grupo só. Um grupo só. Um grupo só. Está incluído os anciãos em 144 mil. Então 144 mil é um grupo só. Sim. É um grupo. Os anciãos estão aí. Os anciãos e os 144 mil. São um grupo só. Sim. Então se eu falar assim, os anciãos saiu. Então ficou aqui menos 24. Isso. É isso? Isso. É isso, Maraci? É isso que você entende? É isso mesmo. É isso que nós entendimos. É isso, irmão? Até ontem Agora. Hã? Já saíram? Agora nós vamos ver que não é. Não é. Não é. São dois grupos. Fala que os anciões Vamos ler? estão separados. Vamos ler? Está aqui Apocalipse 14, só que nós vamos comprovar outras passagens. Sim. Apocalipse 14, versículo... Vamos pegar o primeiro versículo. Tive depois essa visão. Eis que o cordeiro estava de pé sobre o monte. Quem estava de pé? Quem era? Com os 144 mil que traziam escrito na fronte o nome dele e o nome de seu... E ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um fragor de águas, e o ribombo de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como o som de citaristas, tocando suas
tocando suas citaras. Aí harpas, tá? Aí vem, cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 viventes e dos anciões. Aqui a gente já viu a separação. Já separou aí. Viu? Aí que eu citei. Agora, irmão. Agora, vamos em Apocalipse 5. Deixa aí o Apocalipse 14 aí. Não sai dele não. Apocalipse 5. Versículo 6. Diz assim: com efeito, entre o trono, com os 4 viventes e o ancião e os anciãos, vi um cordeiro de pé. Se repetiu a visão de Apocalipse 14. Como que imolado. Tinha 7 chifres, 7 olhos, que são 7 espíritos de alma, enviados por toda. Ele veio então receber o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem estava sentado no trono? Iau está sentado no trono. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 4, é uma sequência no Apocalipse capítulo 5. Ele veio então receber o livro da mão direita. Da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao receber o livro, os 4 viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, cada um com uma. Lembra lá? A gente leu? Então, isso, cada um com suas harpas. E taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, cantando um cântico novo. Olha. Só que aqui os 144 mil está aqui? Viu que os 144 mil não está aqui? Não, os 24 anciãos. Esse aqui é o primeiro segredo. Quando, no momento que Yahshua vai abrir os selos, ali só está os 24 anciões, que é os 24 turnos. E os seres viventes. Ali. Quando a gente vai agora em Apocalipse 14, eu queria avançar mais nessa parte, mas não vou poder avançar. É só para a gente ter um entendimento. Quando a gente vai agora no Apocalipse 14, vamos no versículo 3, vamos no versículo 2. Eu ouvi uma voz que vinha do céu, semelhante a um fragor de águas, e ao ribombo de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como de... Ou seja, está falando desde lá atrás. Tocando suas... Aí cantava um cântico novo. Aí quem estava cantando agora? Os 144 mil. Cantavam diante do trono, dos 4 viventes e dos anciãos. Respondendo. Quem ensina? Lembra que nós falamos quem ensina o cântico é Yahshua? Sim. Só que quem ensina o cântico é Mical. Com os anciãos. Mical e os anciãos ensinam o cântico novo para os 144 mil. Mical e os anciãos, que completa o número de 24 anciãos, quando os 144 mil estão ali diante, eles não sabem o cântico novo. Quem conhece o cântico novo é só os anciãos e Gabriel. Não pode esquecer de Gabriel, não. Gabriel está aqui. Gabriel e os anciãos, eles sabem o cântico novo. E eu vou falar para vocês. Eles já sabem, ó. Desde a fundação. Não, calma lá. Eles já sabem do período que essa visão aconteceu. Essa visão aqui aconteceu e o cumprimento dos selos nós estamos vendo já acontecer. Nós já vimos isso.
Então significa que essa visão aqui, ela já aconteceu. Os 24 anciãos já aconteceu. Já aconteceu, irmãos. Já foi escolhido. Já foi separado, já foi escolhido, já está aqui. Isso aqui já sabe. Significa que os 24 anciãos, eles já sabem. Viu que tremendo? Então essa visão aqui é a visão lá na frente que já aconteceu. Só que tem um detalhe. Os 144 mil, eles aprendem esse cântico novo com os anciãos, né, e com Gabriel, e eles juntos adorando a Yahshua. Isso que é maravilhoso. E a Yahweh, porque a palavra fala, eles adorando a Yahshua, no versículo 13 mesmo, né? Adorando a Yahweh e adorando a Yahshua. Adorando, fala assim, adorando o que está sentado no trono e ao Cordeiro. Então, adorando aos dois. Então, ou seja, quando a gente volta em Apocalipse 14, a gente vê, no versículo 3, cantava um cântico novo diante do trono, dos 4 viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico. Ninguém. Que tinha mais pessoas. Ninguém podia aprender o cântico. Exceto os 144 mil que foram resgatados da terra. Aí ele está relembrando aqui. Aqueles que foram resgatados lá atrás. Esses que podiam aprender. Então significa que é como se fosse uma sala e eles estavam à parte. Ali, aqueles ali estavam cantando. Só que Johanna só estava ouvindo o som. Ele estava ouvindo o som. Entendeu? Isso é tremendo demais. Tremendo demais. Então esses 144, esses 24 anciãos, alguns deles não estão nessa era. Aí é a parte que deixa calma, vamos deixar, né? O tempo vai passando, a gente vai tendo mais aprimoramento disso. E esses são os pontinhos de interrogação que eu falei para os irmãos que nessa ministração hoje vai ficar alguns pontinhos para a gente aos poucos entendendo. Mas eu precisava mostrar para os irmãos que são dois grupos diferentes. Agora vamos lá em Apocalipse 7. Vamos lá, Apocalipse 7. Apocalipse 7 diz assim, versículo 2. Todos encontraram? Diz assim, vi também outro anjo que subia do Oriente. Quem é esse? Com o selo do Yahweh vivo, e gritou em alta voz aos 4 anjos que haviam sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não danifica a terra, o mar e as árvores, até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Yahweh. Olha! Então, aí vamos continuar lendo aqui, ó. Até que tenhamos marcado a fronte dos servos do nosso Yahweh. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. 144 mil. Significa que quem está ajudando Mical a marcar são os anciãos. Não somos nós. Só que tem um detalhe. É os anciãos. Sim. Mas tem esse pouquinho das vestes que nós estamos estudando. Sim. Que é um grupo a mais. São chefes de 1000, cabeça de... Entendeu? Nisso aí no meio tem mulheres, no meio tem homens. Mas os anciãos, eles fazem um trabalho de ensinar, como a gente já sabe. Mas o mais interessante de tudo, irmãos, é que esse pequeno grupo selecionado é o que começa o trabalho com Mical. E conforme vai chegando o número dos irmãos, dos 144 mil, o número vai se propagando, porque um chama o outro, aí sela o outro. Ele tem agora autoridade para selar. Por que suponhamos, eu cheguei agora, aí eu entendi, e ao chapar, entendi, fui selado, marcado na fronte, o meu nome e o nome do meu pai, não é isso? Sim. Prendemos. Aí o irmão Shaul, o irmão Paulo chegou agora. Eu já tenho autoridade de Mical. Hierarquia. Relembrando.
Ialcha, Ialcha, Mical, anciãos, 144.000. Conforme cada um vai chegando com os anciãos, o espírito que está nos anciãos passa para a autoridade para um selando o outro. Sim. O que está no ancião, os anciãos têm autoridade com Mical. Eu vou confirmar isso com os irmãos naquela passagem que, quando Moisés estava para julgar o povo, levantou quantos anciãos? 72. E foi selecionado, não foi qualquer um não. 72. Não foi? Esses anciãos que faziam o trabalho junto com Marcha. A mesma coisa. É os anciãos que fazem o trabalho junto com Mical. Não muda nada. Só que é de tempos antigos, irmãos. Então, quando o apóstolo Saul ele sobe até o terceiro céu, ele olha aquilo ali, ele fala assim: tem trono aqui vazio que dá para me receber. Né? Quantos tronos que Esmina vai receber? De ancião. 16. Por que 16? Vamos relembrar? Por quê? Porque perdeu-se, né? Porque é o primogênito. Recebeu a primogênito. Faltando mapa. Faltou o mapa, porque eles tiveram a porção dobrada, né? O primogênito perdeu de Éfeso. Éfeso e Deus pegaram o primogênito de Éfeso. É o primogênito, né? Que pega ali a porção dobrada. A gente lembra também da esposa, né? Isso, os filhos. É isso mesmo? Certíssimo. 16 cadeiras para Esmina e 8 para Filadélfia. Então 16 já está garantido, determinado. Os 24 já estão determinados, né? Mas só para a gente entender. 8, quem é os 8? Quem é os 8 não, né? Quem são os que já estão determinados? Vamos lembrar? Marcha, Elias, vamos falar o nome certo, né? Marcha, Alial, Daniel, Ezequiel e Mical. Falta agora quantos? Faltam 3. Faltam 3 cadeiras de ancião. Que sai de Filadélfia. Só que esses já andavam também com Mical em tempos antigos. Sim. Isso que é maravilhoso. Só que quando a gente pega lá na Antiga Aliança, a gente vê os chefes. Cabeça de 1.000, cabeça de 100.000, cabeça de 10.000. Lembra disso? Sim. Aí começa. Porque tudo é uma hierarquia. Para a gente entender como que funciona o projeto de Yahweh. Porque o projeto era para que essa terra e tudo isso aqui fosse perfeito. Mas por causa do erro, o homem trouxe a maldição da morte. Por ter trago a maldição da morte, que Eva foi seduzida por Satanás, a antiga serpente, a terra inteira ficou contaminada, fica sujo. Por conta disso, depende de um homem se sacrificar para pagar a morte que um homem trouxe. Lembra disso? Então o sacrifício de Yahshua, ele é por quê? Porque é para pagar o erro de um homem lá atrás. Para quê? Para que lá atrás no projeto do Pai fosse estabelecido da forma que o Pai quis que fosse. Por isso que Yahshua falou assim, ó, que seja feita a tua vontade no sacrifício dele. Porque ele fala assim, ó, de sacrifício de animais eu não quero mais. E você não se agrada mais. Então eis-me aqui. E se cumpre em mim a tua vontade. Então ele Yahshua ainda fala assim, ó, tu preparaste um corpo. Né? Isso está em Hebreus. Pega ali a casa de Hebreus, capítulo 10, vocês vão ver. Ele fala, tu preparaste um corpo para ser sacrificado no lugar desses animais. É isso que ele está falando. Porque agora, esse homem que morre, ele cobre o erro de Adão. E a terra agora passa a ser purificada. É interessantíssimo, irmão. Isso está até na lei, né? A lei era olho por olho, dente por dente, né? Exato. Se o pecado entrou pelo homem, então deve ser tirado pelo outro. Exatamente. Exatamente. Só que agora tem um detalhe. Só que o homem, ele é mau, seu coração ele é ruim. Ele vacila, ele se esquece do que o pai fez. Ele se perde muito fácil.
Aí Yahshua tem que fazer um novo céu, uma nova terra. E só com os fiéis agora. E esse é o segundo projeto maravilhoso, que já está sendo feito. Que já está sendo feito, irmãos. A nova Yahshua já está sendo feita. E é esse segredo aqui que o irmão Arthur que dia falou aqui, ainda brincando, né? Não sei se eu posso falar, mas eu vou falar, vou riscar. Ele falou. A nova Yahshua. Só quem vai adentrar a nova Yahshua é quem? Os 144 mil. Por quê? A muralha tem quantos? Qual que é a medida da muralha? 144 côvados. Mas olha que mais tremendo ainda. Quantos portais? Olha que mais tremendo ainda. Tem aqui em Yahshua, Apocalipse 21, fala da Yahshua Celeste, né? E então a gente falava por causa desses detalhes que tinha sobre os 12 fundamentos, tudo, né? Só que quando você pega no 22, versículo 4, que é a continuação da Yahshua Celestial, fala assim, ó: esses, né, que habitam em Yahshua Celestial verão sua face, e seu nome estará sobre as suas frontes, mostrando que é aqueles 144 mil que tem o nome na testa. E os seus nomes estarão sobre as suas frontes. É aqueles lá de Apocalipse 14, que tem o nome deles e o nome do seu pai na testa. Você está entendendo? Mostrando que esses céus e essa terra serão para eles. Não, o bom é que agora a gente vai entender que os 144 mil, ele é a representação das 12 tribos de Israel. Ok? Das 12 tribos de Israel. Então agora, vamos entrar num detalhe aqui. Apocalipse, capítulo 7. Olha esse detalhe aqui, ó. Apocalipse, capítulo 7. Diz assim, versículo 3. Não danifique o quê? A terra. O mar e as árvores. Presta atenção agora. Até que tenhamos o quê? Marcado. A fronte de quem? Por que fala servo do nosso Ial? Porque aqui é Mical falando, marcando a fronte dos servos do nosso Ial. Não é Yahshua falando. Os servos do nosso Ial. Vocês estão vendo aqui? Marca aí, servos do nosso Ial. Tenhamos também. Tenhamos marcado. Mas o segredo aqui é servos do nosso Ial. Servos. Servos do nosso Ial. Marcou? Sim. Agora nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 2. Aonde que está esses servos do nosso Ial? Que Mical fala. Vamos ver? Não. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Diz assim. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. A carta a Tiatira. Reprovo-te, contudo, pois deixas em paz Jezabel, esta mulher que se afirma o quê? Se profetiza. Ela ensina, está se colocando no lugar de ancião. Ela ensina, porque ela é ancião, está querendo ser um ancião. E ela se tornou, viu? A gente sabe muito bem quem é. Lembra dos 2 pastores? Claro, não. O irmão vai trazer, calma aí. Isso é outra coisa. Ela ensina e seduz meus servos. Olha, e Yahshua agora falando. Ela ensina e seduz meus servos. Quando o Mical fala em Apocalipse 7, ele está falando o quê? Até que tenhamos marcados a fronte dos servos do nosso Ial. E aqui Yahshua falando, Yahshua falando a Tiatira. Essa mulher aí, ela está seduzindo os meus servos. É os filhos dele que estão sendo seduzidos. Ele está onde? Tiatira, irmão. Tiatira, da onde eu vim. Tiatira. Então significa que as 12 tribos de Israel estão em Tiatira. E hoje, o nosso ministério hoje, agora, nesse exato momento, de fazer vídeos com esse entendimento que nós estamos tendo agora, é para poder, aqueles que estão mais à frente. Exato. Porque depois, quando a gente começar a fazer vídeo direcionando para eles, vai vir, é muito, irmão. É muita gente. Porque foram obrigados a sair para a catolicismo, né? Muito. Mesmo por isso você falou aquela hora lá, porque aqueles não vai ter o mesmo entendimento que nós temos. Tem não.
É isso que eu falo para os irmãos, porque a gente lembra que um texto que caiu lá no céu, caiu, acabou. Eles não tem jeito mais, acabou. Se cumpriu Judas 1,6, eles estão aprisionados. Agora, quando desce, aqui, meus irmãos, no nosso meio, na nossa era de Filadélfia, desse um terço é 48 mil, não é? Desses 48 mil, um pouquinho é guardado na veste. Vamos ler lá de novo? Vamos lá, Ezequiel, rapidinho para a gente lembrar. Só para a gente lembrar. Ezequiel, capítulo 5. Ezequiel, capítulo 5. São quantos? São 144 mil, não é? São 144 mil, presta atenção. Capítulo 5, versículo 1. A palavra para Ezequiel foi para Yal-Shalom, ok? Foi para Yal-Shalom. Então presta atenção. E tu, filho do homem, toma uma espada afiada, usa como navalha de barbeiro, passando-a na cabeça e na barba. Aqui depois tem um segredo que o pai está confirmando também, tá? Em seguida, toma uma balança e reparte os pelos assim cortados. Destes queimarás um terço dentro da cidade. Foi queimado lá em cima. Pronto. Quando se cumprirem os dias do teu cerco. Ou seja, no momento que foi atacado, esses um terço eles já foram aprisionados. Outro terço tomarás e o que? Ferirás a espada em torno da cidade. Quanto ao último terço, então, calculando de novo, 144 mil dividido por 3 dá quanto? 48. 48 mil queimou. 48 mil vai ser cortada a espada. Aí a gente lembra de Apocalipse que fala assim, ó, aquele que vai ser morto pela espada vai ser morto. Aquele que tem que ir para a prisão, que vá para a prisão. Já está determinado, Apocalipse. Já está determinado. Aí ele continua. Quanto ao último terço, espalhá-las ao vento e eu desembainharei a espada atrás deles. Aí a gente lembra de Ezequiel agora 34, que nós lemos, 33, que ele está lançando a espada atrás desses. Aí ele fala, ainda deles quem? Desse último terço. Tirarás alguns e vai colocar na aba das suas vestes. Ótimo. Dentre esses últimos, dentre esses mesmo, esses últimos, tirarás ainda uns poucos, que atirarás ao fogo para queimá-los. É daí que sairá o fogo, que atingirá o quê? Toda a casa de Israel. Tá vendo? Tá vendo o problema que é? Isso é tremendo, irmãos. Agora, quando a gente fala desse um terço que ele foi guardado, esse um terço, ele é guardado porque Ial profetizou para Ezequiel? Não, ele é guardado de muito tempo. Por que o pai falou assim, raspa a cabeça, raspa a barba? Porque a gente sabe que a cabeça, na representação da estátua aqui que a gente viu aqui de Nabucodonosor, é a parte de quê? De ouro. E a gente sabe que os utensílios do templo que serve dentro dos santos é de ouro. Você está entendendo? De ouro e de prata. Mas a parte superior é de ouro. Então, a cabeça e a barba, a representação da parte celestial e a parte terrena, mas são cabeças. Esmirna e Filadélfia. Esse um terço, que é 48 mil, um pouco foi guardado nas vestes. Esse um pouco são de Al-Shalom celestial, que está guardado de muito tempo. Porque lá atrás, no momento que... Quando que vocês acham que Satanás se rebelou contra? Quando que vocês acham? Qual foi o período? Quem pode falar? Por tudo que a gente já aprendeu. Quando que Satanás começou a rebelião de tudo? Lá no Éden. Lá no Éden. A gente já vê lá no Éden. Você vê ele já querendo o quê? Seduzir Eva. Ele seduzindo Eva. Então significa que ali ele já tinha feito besteira. Eu acredito que até antes. Com certeza, até antes.
Porque a terra deve ter ficado um tempo nessa... Aí você imagina aquilo que o Pai faz, aquele lugar maravilhoso, aí gera Alcha, aí Alcha gera os 10, aí gera os filhos, é aquele lugar maravilhoso, aí vem os dois servos que servem como governante das coisas de Al. Quem são os dois servos? Satanás, Lúcifer, né? Lúcifer e o seu filho. E Mical. Tá. Lúcifer e Mical. Ele serve. E Lúcifer é um querubim. Ele serve. E é tão maravilhoso que agora que vem na minha mente, sabe o quê? Aquela passagem que ele é levantado, e Mical é levantado, que ele fala que debaixo dele tem as rodas ardentes. Aonde que está? Ele levantou o príncipe e esse pastor, o príncipe, não sei, debaixo dele tem as rodas ardentes. É Daniel 7. Sei que me mostrou. Daniel 7. Pega essa passagem aí. Eu vou trazer o entendimento para os irmãos. Para me deu, na hora que você me falou, acabou que passou batido, mas só para a gente trazer o entendimento agora. Daniel 7. Só que eu quero, antes do irmão achar aqui, eu quero lembrar os irmãos aqui, ó, presta atenção. Lembra de Ezequiel no rio Quebar? Quando ele olha para o alto, ele vê o quê? Ele vê 4 querubins. Embaixo do querubim tem rodas. Uma roda dentro da outra. Lembra que ele fala que ele vê uma roda dentro da outra? Isso é 2 alianças. 2 alianças. Eles têm domínio sobre todo o projeto. Eles governam tudo de alto. As 2 alianças já estabelecidas lá atrás, irmãos. Lá atrás. Aí as 2 alianças. Debaixo dos querubins. Ezequiel está vendo aqui, ó. Eu vi os 4 seres viventes, face de leão, face de boi, face de homem, face de águia. Não foi? E abaixo dele 2 rodas. E conforme eles se moviam, a roda também se movia. Debaixo dele. Não era isso? Beleza. Na visão de João, já não existe mais a roda. Por quê? Porque na representação do rio Quebar, os 4 querubins, eles estão abaixo do mar de vidro. Estão abaixo. E eles precisam ter o espírito de algo aqui para guiar. Só que um querubim é elevado. Apocalipse capítulo 4. Ele põe o pé, João e Johanna põe o pé em cima do mar de vidro. Ele fala assim, ó, na minha frente eu vi como um mar de vidro. E no trono, alguém ali assentado, ele fala, alguém com aparência de jaspe. Está falando de Ial. E ali ele vê um ser de 4 faces, 4 seres viventes. Ele está falando já de um ser. Ele está falando de 4 seres viventes. E cada um ser com 4 faces. Ele está falando um ser com 4 faces. Porque eram 4 querubins e os 3 querubins se perderam. Quais são os 3 querubins que se perdem? Vamos lembrar. Lúcifer, Emanuel e... Dragão? Lúcifer, Emanuel, que Emanuel é o filho de Lúcifer, né? Jesus Emanuel, filho de Lúcifer, e o falso profeta. Mas eu achava que o falso profeta... É o espírito que está nele. É o espírito. Não confunde. É o espírito. Aí a gente tem 3 querubins que perdem. Mas um permanece fiel. Ele é elevado. Gabriel é o único elevado. Tanto é que quando ele se apresenta a Miriam, ele fala o quê? Eu sou Gabriel, aquele que assiste diante de Ial. Naquele momento ele já tinha sido elevado, ó. Ele já havia acontecido. Então, entre a visão de Ezequiel e entre Apocalipse, nesse meio aqui, ele foi elevado. Sim. Vocês estão vendo isso?
Ele foi elevado. Porque lá não tem tempo definido. Será que foi quando no sacrifício de Alcha que ele venceu? Imagina, irmão. Eu imagino. Foi isso mesmo. Entendeu? Que ele venceu. Né? Eu imagino. Ou seja, olha que tremendo. Olha que tremendo isso. Lá atrás, quando Satanás começa a fazer os planos, Yahweh já sabia o que ele ia fazer. Então ele fez essa terra pensando que poderia talvez um homem não vacilar. Mas como Satanás vacilou, ele conseguiu seduzir um. Se ele conseguiu seduzir um, o restante já caiu por terra. Na nova aliança, se ele seduz Yahusha, já era. Já era. Acabou o céu, acabou a terra, acabou tudo. O projeto foi todo embora. Entendeu? Mas, como lá atrás do início Yahweh já sabia de tudo isso, já fez tudo da forma certinha. Aí, quando a gente pega que Mical é elevado, a gente pega Daniel 7. 7, versículo 9. Aí Daniel 7, 9. O que Assim, diz? Eu continuava contemplando quando foram preparados alguns tronos. E um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e seus cabelos, a sua cabeça, alvos como a lã. Seu trono eram chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Pronto. As rodas aí. Sabe por quê? A cadeira desses anciãos específico, desse ancião específico, é tirado de um outro servo. Eu quero lembrar os irmãos. Isaías 22. Os dois servos que nós pensávamos que era Yahusha, que foi ministrado domingo. Foi domingo? Quarta. Os dois servos. A gente pensava que era Yahusha e Satanás. Não. É Mical e Satanás. Porque Yahusha vai se comparar. Não, é Mical. E mostra aquele que recebeu era mais fraco do que aquele que perdeu. E aquele que recebeu era mais fraco. E agora, esse que se levantou, ele tem aquilo que esse querubim tinha. Porque a palavra em Isaías 22 fala assim, ó. Eu vou tirar de você, Sobna, servo infiel, a sua vestimenta, as suas funções. Vou tirar tudo de você e vou passar para Euquias. Que significa o quê? Ial levanta. Aí a gente lembra de Daniel 12:1. Ele é aqui, viu? Ele é aqui. Eu falei ele é aqui, não? Você falou eu Euquias? Ah, não, perdão. Ele é aqui. Ele é aqui. Aí a gente lembra de Daniel 12:1. Que naquele tempo levantasse a Mical, o grande príncipe. Lembra disso? Então tá. Ou seja, foi passado desse servo infiel e foi colocado no servo fiel. Entregue todas as funções para ele. Agora, esse servo fiel, a gente lembra de Gênesis 24. Eu estou fazendo um resumo para a gente capitular as coisas. Gênesis 24. Gênesis 24, o servo da casa de Abraão, que governa tudo. E é o servo mais velho, porque é o filho primogênito. Na representação, filho de Yahusha, primogênito que serve a Yahweh. Governa tudo de Yahweh. Lembra disso? Então tá. Então, Mical, ele governando tudo, ele precisa fazer o que, irmãos? Ele precisa pegar os seus servos fiéis e começar a obra. Por quê? De todos os 144 mil, de todos que seriam servos desses que estavam já na frente, dos filhos primogênitos, de todos eles ficaram só alguns poucos, que lá em cima foi guardar nas vestes de Yahusha, e agora é profetizado nas vestes de Ezequiel, porque está na terra. Por isso que ele fala, corta da cabeça e corta da barba. São cabeças que foram parte exterminada e parte guardada. Difícil, né? Mas é para a gente ver como que a palavra ela é maravilhosa. E essas 12 tribos de Israel, elas são que aqueles que são resgatados por Mical para dentro de casa, que é o pai de família. E agora, para a gente finalizar, a gente vai ver Deuteronômios 32. Agora fica tudo com fácil compreensão, né? Tirando a função ali. Né? Tirando a função dele todo. Daniel 7 ele falou tudo, né, irmão?
Deuteronômios, capítulo 32. Encontraram? Sim. A partir do primeiro versículo. Esse aqui é o cântico de Moisés, tá? Dá ouvidos, ó céu, que eu vou falar. Ouve, ó terra, as palavras da minha boca. Desça como a chuva minha doutrina, minha palavra se espalhe como orvalho, como chuvisco sobre a relva que viceja, e aguaceiro sobre a grama verdejante. Eu vou proclamar o nome de quem? De Iau. Quanto a vós, engrandecei o nome de Iau. Ele é a rocha. Ele quem? Yahusha. Ele é a rocha. E sua obra é perfeita, pois toda sua conduta é o direito. É Iau, verdadeiro e sem injustiça. Ele é a justiça e a retidão. Corromperam-se os que sentara, ele gerou. Geração depravada e pervertida. É isto que devolveis a Iau? Povo idiota e sem sabedoria. Não é ele teu pai, teu criador? Falando de Yahusha. Não é ele teu pai, teu criador? Nossa, criador. Ele próprio te fez e te firmou. Recorda os dias que se foram. Olha aqui, ó. Recorda os dias que se foram. Repassa gerações e gerações. Pergunta a teu pai, e ele contará. Interroga os anciãos, e eles te dirão. E eles te dirão. Quando o Altíssimo repartir as nações, olha, está falando de tempos antigos. Quando espalhava aos filhos de Adão, olha, ele fixou fronteiras para os povos, conforme o número dos filhos de Iau. Quando ele fez a terra, ele fez conforme os 144 mil. Ele não fez conforme Adão, ele fez conforme os seres celestiais. Viu aqui? Aí ele fala. Mas, versículo 9, a parte de Iau foi quem? O seu povo, porque ele está falando do celeste. Foi o seu povo. O lote da sua herança foi Jacó. Viu? Viu, irmão? A parte da sua herança é quem? O lote da sua herança é quem, melhor dizendo? Jacó. De Jacó saiu quem? As 12 tribos. Aí quando você vê Mical marcando os 144 mil, é porque Mical está separando a herança que é de Iau para levar ela de volta para sua terra. Porque o lote da herança de Iau são os filhos celestiais. Esses são a herança de Iau. Agora, o restante, eles têm que mostrar fidelidade, que são os filhos de Adão. Se eles não mostrarem fidelidade, na grande tribulação, que vai ser terrível, eles não vão participar do reino celestial que está preparado para eles. Viu lá? Então, ou seja, Mical, os anciãos, selando os 144 mil. E conforme os números vão chegando, vão se completando, vão se aumentando, que é o filho criando estatura, o corpo vai começando a trabalhar basicamente que sozinho. Porque vai criando estrutura, forma. Viu, irmãos? Isso tudo é um resumo de tudo que nós já vimos. Mas agora com o entendimento de falar assim, agora a gente sabe que é um grupo à parte, que eu tinha essa dúvida comigo. Eu conversava com a irmã ainda, aqui no nosso meio, eu tinha essa dúvida comigo. Por que são dois grupos, mas aqui o 144 não é um complemento só. Eu também pensava assim, mas... Irmão Beto, para a gente ter futuro conteúdo para esse livro que a gente já tira, né, tem fatores assim, primordiais que podem ser passados para eles, sem chutar o santo deles, né? Tem muitos estão na idolatria.
igual essa passagem que a gente acabou de ler, Deuteronômio 7, recorda os dias que se foram, repassa gerações e gerações. Pergunta teu pai e ele contará. Interroga os anciões e eles te dirão. O pessoal antigo, principalmente aqui de Contagem, se você olhar, tem um pouco dessa cultura ainda, do respeito ao pai, aos avós, que os anciões aqui mais velhos seriam os avós, né? Nesse sentido. Então, se a gente conseguir dirigir um vídeo mostrando que eles foram enganados, né? Nessa linha, foram forçados a aceitar, e mostrar para eles a cultura que está impregnada deles, que ao longo dos anos isso aqui foi morrendo. Igual o nome deixou de ser anunciado, foi se perdendo, né? Igual a Escritura fala que agora no tempo do fim que voltou, né? O nome a ser invocado novamente, e isso faz um conteúdo muito forte para a gente atrair. É por isso que o argumento dele é muito a bom. condição agora nossa, a gente está vendo que é o que? Vai começar a alcançar agora os que estão em Tiatira. E a gente sabe que os que estão em Tiatira são quem? São tanto aqueles que estão debaixo do jugo papal. Mas eu vejo isso. Né? Que é esse ancião que se levantou rei. Eu vejo isso difícil, mas o pai tem falado isso comigo. Porque na minha casa a maioria é Tiatira. Esse vai ficar de lado, né? E ontem o pai me fez fazer uma coisa com minha irmã minha. Ele me fez reportar uma situação lá atrás. Quando essa minha irmã era 1 ano mais velha do que eu, ela nasceu com um caroço de 1 quilo na cabeça. E esse caroço, ela foi crescendo, e ela sempre atrasada na escola, e o pai me usou. Quando ela tinha que entrar no colégio, ela não conseguia passar, e eu botei ela para estudar junto comigo. E falei com ela, eu te tiro, você vai tirar a 8ª série, ou eu não me chamo Ângela. Só que eu fazendo isso, eu descobri que ela tomava uma medicação. E eu, com autoridade, sem avisar meu pai, sem nada, eu disse, você não vai tomar mais esse medicamento. E a minha irmã me melhorou. Mas quando foi essa semana, quarta-feira de manhã, ela mandou uma mensagem para mim. Hoje eu estou desmanhando à toa. Ah, mas por que você está desmanhando? Estou juntando dinheiro para fazer um exame. E ela é bem simples, eu tenho um amor por ela, sabe? E depois que eu conversei com ela por telefone, o pai falou assim comigo, por que você não declarou que ela nunca mais vai ter isso? Mas eu não lembrei disso, não. Aí quando foi de noite com o irmão, o Arthur falou aquilo ali, eu falei, gente, o pai me falou para eu fazer isso. Eu tenho autoridade. Quando foi na quinta-feira, eu mandei um áudio para ela, minha irmã. Eu lembrei do fato, naquela hora que eu fui mandar, eu lembrei desse fato. Você está lembrado daquele fato, quando eu fiz isso com você, você até chorava, eu falei, você vai tirar a 8ª série, ou eu não me chamo Ângela, eu tirei os remédios de você. Uma autoridade que eu nem conhecia que eu tinha, mas agora eu tenho discernimento disso, talvez você não acredite, mas eu tenho um diferencial na família, eu não falei que eu sou Ângela, nada não, eu falei assim, eu tenho um diferencial, algo que o pai me deu, e eu creio que eu sou a única na família, eu creio até então, né? Aí pode até confirmar. Então. E eu falei, agora, minha irmã, eu estou te passando um áudio para te falar, nunca mais você vai desmaiar. Nunca mais. Eu estou falando com a autoridade que o pai Yalcha me deu para te falar isso. Você pode até não crer nisso não, mas você vai pela minha fé, nunca mais você vai desmaiar. Como eu fiz no passado com você. Sabe? Hoje eu estou entendendo isso, né? Tremendo. E hoje, nessa mensagem, agora que eu estou entendendo que a gente tem que ir atrás de Tiatira também, né? Porque agora a gente já tinha visto isso, que né, o nosso amado irmão Arthur já tinha até mostrado isso, inclusive acho que até no vídeo, né? Sobre a questão de questão de Tiatira. E nós agora a gente tá claro que os servos de Yalcha, né, dos tempos antigos estão lá. Porque é mais fácil, essas mensagens que nós temos hoje, quem passou por Sardes, quem passou pelo irmão Romilson, criou uma casca, criou muitos estudos errados, falando que Alfa deve ser adorado, muitas coisas que tipo assim,
colocou foi uma pedra de tropeço, a primeiro ponto para nós. E é mais fácil uma pessoa de fora aceitar, por quê? Porque você vê que a gente já aceita de certa forma que Auschwitz deve ser adorado. Eles aceitam num outro nome, mas eles não têm aquela restrição do que o mensageiro falou, entendeu? Como criador, né? Então é mais fácil eles aceitar do que um de Sardes aceitar, entendeu? É verdade. Igual para mim foi fácil. Então, né? Porque a gente sabe, a gente sabe que igualzinho eu, vocês aqui, né? Nós ouvimos um vídeo ali, aceitamos e tal. Muitos também foram assim, outros nunca tiveram contato com a Bíblia, o caso do irmão Shaul e de outros irmãos. Mas outros já tiveram contato, né? Independente de como foi. Mas nós estávamos em tiro, entendeu? Debaixo de um jugo. Ou seja, nossos irmãos também estão lá. O que nós temos que fazer agora é o quê? Investir naquilo que é pão. Porque a palavra fala, por que investir o seu dinheiro naquilo que não é pão? Pão é o quê? Maná. Naquilo que é alimento para edificar o espírito. Entendeu? Por isso que a gente tem que levar, irmãos, o máximo que a gente puder, uma vida mais simples. Eu estava conversando isso, inclusive, com o irmão Arthur. A gente precisa ter... É claro que a gente pode ter... Eu estava falando o quê? A gente pode ter alguma coisa... eu tenho um carro, sei lá, alguma coisa assim, isso aí não é problema não. Mas quando eu falo, eu falo assim, aquilo que é desnecessário, sabe? Não ficar preocupando demais com essas terras, sabe? Então assim, para quê? Para a gente cultivar a palavra para enviar para os irmãos. Porque agora, os nossos vídeos agora, um alimento como esse aqui, não tem como você colocar num vídeo. Então, esse pra tiatira. Igual eu falei, essa preparação é para aqueles que vão saber mais do que. Porque esse de tiatira não vai saber, não vai ter esse. Exatamente. Isso é uma preparação para nós. Porque no julgamento ali no 144 mil, todos julgam. E vai ter aqueles que vão julgar aquelas causas menores, a revistação de Moisés. Mas vai ter aqueles que vai ter que julgar aquelas causas maiores, entendeu? Exatamente. Então, por isso que fala, por isso que tem essa hierarquia. Tem aqueles que vai saber mais e tem aqueles que não vai saber nada. Vai saber pouco, não vai saber nada, mas vai saber pouco. O necessário que precisa para ele entender, entendeu? Para ele poder naquele momento julgar. As minas também. As minas. Totalmente. Mas é pra saber que eu ouvi, não quer nem... Não vai ouvir, mano. Não vai ouvir. Não é todos que não vão ouvir, não. Quem não vai ouvir? Eu falo pra você, da nossa família, eu vou ser sincero, é um ou outro. É um ou outro. Pode ser, é o que mais está nas denominações na igreja católica, entendeu? Não é porque nossos parentes estão lá que eles são escolhidos, que eles são essas pedras, entendeu? O que nós temos que fazer hoje é o quê? Tá divulgando. Tá divulgando, espalhando. Esse é o nosso papel. Por quê? Como foi feito o juramento lá em cima, né? Colocado a mão debaixo da coxa de Auschwitz, né? E foi feito o juramento lá em cima. E esse juramento é o quê? Olha, você vai lá e vai achar uma esposa para o meu filho. Não é isso? Mas, e se ela não quiser vir? Você está desobrigado. Você não precisa se preocupar. Por quê? Quem estava mostrando que era para achar era Ial. Você vai achar uma esposa para o meu filho. E essa esposa são esses que é herança de Ial. Porque é da parentela de Abraão que foi a esposa de Isaac. E Abraão falou assim, não é para você ir atrás de esposa idólatra, não. Tem que ser uma esposa da nossa parentela. Não é para ser de outro lugar, não. Tem que ser da nossa parentela. E jura aqui que você não vai achar, não vai pegar a esposa idólatra. E nem que vai levar meu filho. Não é para meu filho sair daqui. Não foi isso, irmãos? Esse juramento foi feito lá em cima. Então os que estão saindo daqui para ir casar com Machia, né? Irmãos, é simplesmente os que já são da parentela celestial. Entendeu? Só que o restante vai ter desonra? Não. O restante vão ser o quê? Vai passar por um momento de purificação para adentrarem ao lugar que é a representação que Adão não foi para um Éden. É esse lugar, um lugar celestial. Né? Tremendo, né, irmãos? Aquelas multidões, né, que vão estar olhando para o ancião. Isso vai ser maravilhoso demais. Isso porque maravilhoso demais. Nós lemos, né, porque fala o complemento daquilo ali que nós fala, nós que estava, né, fazendo um link, deixa eu ver aqui, antes de Deus, aquela multidão que
fica em volta ali do ancião. Quem são esses, né? A gente leu 5. Mas a gente acha que nós leu no 6. Quer ver? 6? Quem são esses que... Não, está em Apocalipse. Aqui, ó, 6:11. Em minha visão, ouviam ainda o clamor de uma multidão de anjos que circundavam os tronos dos seres viventes dos anciões. Seu número é de milhões, de milhões, de milhares, de milhares. Exato. Naquele link com Daniel. Esse é Apocalipse. Daniel 7, né? Que fala ali também. Apocalipse, e no 7 fala também das multidões. Que vieram. Mas lá fala multidão, aqui já fala a mesma palavra que fala lá, que é milhões e milhões e milhares de milhares. Isso. Na malha é milhares, né? É a mesma coisa, milhões e milhões. Tá bom, irmãos? Vamos finalizar, né? Tá bom. Cada dia um aprendizado diferente. Agora a gente entendeu que são 2 grupos. Sim. Agora São 2 grupos. porque a gente tinha dúvida, né? A gente tinha Agora dúvida. a gente Porque fica mais fácil agora de entender por quê? Porque você vê que na Yalchalã Celeste, a muralha é 144 mil, mas os alicerces é 12 mil. Aí 12 mais 12 ali, 24. Você vê que é um grupo diferente. Mas o Pai fez nós aprender daquela forma, que é um grupo só, entendeu? Para poder agora ter um entendimento completo. Não é que nós estávamos errados. Os alicerces são os anciões, né? Que vieram bem Aprimorando, né? Cada dia mais. O entendimento, ó, você vê, o entendimento não muda, ele aprimora, ele aumenta, entendeu? Ele não diminui. Tipo assim, isso que a gente aprendeu aqui agora de novo, não fala, nossa, agora tudo que passou aqui agora já era. Não, ele manteve a mesma coisa, só que agora se abriu. Expandiu mais, vai expandir mais. Vamos dar gratidão a Yalcha, né? Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do Pai Yalcha.